Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós chamamos o nosso irmão Ney para fazer a leitura de evangelização. Boa noite a todos. Boa noite. A espada simbólica. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. De seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado Príncipe da Paz. Sim, na verdade, Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Isso ele explica aquela frase de Mateus que ele falou, né? Que não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Continuando dessa sabedoria, dessa leitura, dessa mensagem tão especial, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, a espiritualidade da casa que já estava preparando-se bem para o estudo da noite. Queremos agradecer por mais esse ano, apesar de todas as dificuldades, nós continuamos seguindo a nossa vida, a nossa evolução, a nossa caminhada, e temos muito que agradecer. Deixar de lado um pouco as reclamações e elevar o nosso pensamento, sempre agradecendo a oportunidade de estudo, a oportunidade de exercitarmos a paciência, a tolerância, a boa vontade. E que Jesus, o nosso Mestre amado, através do seu Evangelho de amor, nos incentive nessa caminhada. E não desanimemos nunca, sempre procurando as coisas boas que nos acontecem e deixando as coisas más de lado. Jesus, querido, nos abençoe e nos inspire nessa caminhada, para que não desanimemos. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós temos o nosso irmão Humberto Jacomim, da Santo Espírito Paz do Senhor, de Joinville. Hoje ele vai tratar do festim de bodas. Seja bem-vindo. O nosso boa noite a todos. Boa noite. Aqueles que já frequentam e aqueles que pela primeira vez estão na casa. Quem está aqui pela primeira vez? Vocês já conhecem a doutrina espírita? Todos? Todos? Eu pergunto porque às vezes a gente pode falar de um termo, né? E a pessoa não tem, digamos, não participa da doutrina espírita, como por exemplo falar do perispírito. É importante que a gente saiba o que é, né? Mas como todos vocês já participam da doutrina espírita, vai ser então mais fácil a gente conversar sobre isso. A nossa atribuição de hoje é falar sobre o festim das bodas. Acho que durante essa nossa caminhada, eu pelo menos, né, da minha caminhada de dezenas de anos pela Igreja Católica, né, filho de pessoas frequentavam bastante a igreja, participavam bastante. Meu pai era coordenador
dirigente de missa, cantor de coral e tal, e a gente sempre estava na igreja. Né? E a gente sabe que sempre, repetidamente, todos os anos, era uma sequência de parábolas que o padre falava. Né? Então, uma delas era falada sobre o festim de bodas. E eu escutava, né? Entrava por um vídeo, saía por outro, porque a gente não tinha dedicação, embora tivesse grupo de estudos na igreja católica lá, na igreja de Santo Antônio, em Joinville, eu não participava. E então escutava a parábola e ia para casa. No ano seguinte escutava a mesma parábola. Nunca tive a intenção de me inteirar do verdadeiro significado da parábola. O nome de parábola já diz, é um conto, certo? Em que o mestre ele se utilizava dessa técnica para tentar levar o conhecimento de alguma coisa. Então ele falava em parábolas. Né? E essa parábola, ela está no Evangelho em Mateus, uma parte em Mateus 22, 1 a 14, e ela está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º. Está dentro de um tema geral, é muitos os chamados e poucos escolhidos. Então, nesse tema geral aí, vai falar da parábola do festim de boda, vai falar da porta estreita, vai falar nem todos que dizem Senhor serão entrarão no reino dos céus, muito se pedirá aquele que muito recebeu. E tem umas instruções dos Espíritos, essa é uma parte tirada do Evangelho, e depois tem instruções dos Espíritos, que fala, dar-se-á aquele que tem, e pelas suas obras é que reconhece o cristão. Então, nós vamos abordar essa parábola, festim de bodas. Eu peço permissão para inicialmente ler a parábola como ela está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi tirada do Novo Testamento. Diz o seguinte, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Uns para suas casas de campo, outros para seus negócios. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ele pôs as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, aí haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muito há chamados e poucos escolhidos. Quando a gente lê, não reflete, fazendo um parênteses, nas casas espíritas, aqui também, existem grupos de estudos. É importante que a gente tire um tempo para participar dos grupos de estudo, grupo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que aí, daí a gente vai ter a oportunidade de, com os outros, com aqueles que já estão mais tempo na casa espírita, se inteirar do significado daquela parábola.
o que o mestre queria dizer com aquelas palavras. Porque a princípio, ou seja, aquilo que eu li aqui a princípio, a gente vai pensar, mas como é? Se eles já tinham sido convidados, né? Porque foram chamar os convidados, pressupõe-se que eles já tinham sido convidados, correto? Aí eles já tinham sido convidados, não deram bola nenhuma, não deram atenção. Aí o rei mandou outros para chamar os convidados, outros convidados. E mandou dizer ainda, olha, está tudo preparado aí, já matei, a comida está tudo pronta e tal. Vinde, estou chamando vocês para o bote. Aí um arranjou desculpa que ia para o lugar, eu vou para Barra Velha, né? Outro eu vou para Florianópolis, outro eu não tenho tempo e tal. E aí os servos insistiram, né? O convite, ficaram insistindo, e eles ficaram impacientes com isso. O que eles fizeram? Muitos deles mataram aquelas pessoas que foram chamar para o banquete. Aí voltando, falaram para o rei ficou irado. Ficou bravo, mandou o exército dele lá para matar todo aquele pessoal, e além disso mandou botar fogo na cidade. E aí voltou e disse, vá, já que está tudo pronto mesmo, vamos pôr aí pelas ruas, pelas esquinas, pelas saídas, né? E tragam todos para a festa, os bons e os maus. E, segundo que diz a parábola, a sala ficou cheia. Aí o rei entrou, viu que um não estava com a túnica nupcial, perguntou, como é que você entrou aqui? Como é que você entrou aqui? Aí ele disse, olha, pegue, amarre, ate os pés e as mãos e os pés. Olha o significado, nós vamos ver depois, atar as mãos e os pés. Atire lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. A princípio, meio difícil entender isso, né? O rei, inclusive, foi pior do que aqueles que mataram. Ele mandou o exército dele, mandou matar todo mundo, mandou botar fogo na cidade. Mas vamos tentar, então, interpretar a palavra. Jesus sempre utilizava um fato comum para explicar alguma coisa. Nesse caso, está usando uma festa de bodas, né? De casamento. A gente sabe que as bodas elas se dividem em duas partes. Nós temos uma parte que é a cerimônia e depois tem o jantar, correto? Tem toda uma cerimônia, tem toda uma preparação. E aí, consumado a união, aí as pessoas que foram convidadas, que estão lá, porque normalmente muitas vezes, as pessoas que não são convidadas não podem participar da boda. Mas nós precisamos procurar entender o papel das personagens e as figuras. O rei, que Jesus estava se referindo aqui, é Deus. O rei é Deus. O filho do rei é Jesus. As bodas do filho representam a chegada do Evangelho, certo? À terra. E essa chegada, ela foi anunciada aos poucos. Nós sabemos que vinham os primeiros, existe uma sequência, né? Vieram os profetas, depois vieram outros mensageiros e depois veio Jesus. Cada um veio fazendo um convite. Os convites foram feitos aos poucos, né? Banquete nupcial é a comunhão entre os dois planos, o plano espiritual e o plano terreno. O reino dos céus, ele está falando da vida celestial, da vida após a morte. Esse é o convite. Quando ele diz que você não pode ficar, não vai ter direito ao reino do céu. Essa tua roupa não condiz com a condição de alguém que pode participar do reino do céu, da vida celestial. Os servos citados aqui são os profetas, são os apóstolos, os profetas, né? Os apóstolos, os missionários que Deus manda à terra de tempo em tempo. Então nós vamos ver, pegando o Velho Testamento, pegando o Novo Testamento, nós vamos ver que sempre vieram pessoas anunciando, falando do Deus único, né? O jantar, as iguarias, as comidas preparadas, são os ensinamentos espirituais. Nós sabemos que a alimentação nós precisamos para o corpo físico, mas o alimento espiritual é justamente daquele alimento que Jesus está nos falando.
A túnica, quando ele fala da túnica nupcial, que ele viu uma pessoa que não tinha túnica nupcial, ele estava falando do nosso perispírito. Que o nosso perispírito é ele que mostra a nossa condição evolutiva. Porque quando nós desencarnamos, é o nosso espírito e o nosso perispírito, né? O seu corpo físico fica aqui na Terra, certo? Então essa túnica nupcial é o perispírito. Quando ele fala dos primeiros convidados, ele estava falando do povo hebreu. E dos últimos, ele estava falando dos gentios. Porque a gente sabe que depois dos apóstolos, eles foram às terras onde convidar aqueles que não tinham conhecimento do Deus único. Aqueles que adoravam ainda, que eram idólatras, né? Bom, então, vamos iniciar aqui tentando interpretar a palavra. O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar a boda do filho, despachou os seus servos a chamados que tinham sido convidados. Porém, estes se recusaram. Então, Deus mandou o seu Filho Jesus para, através do seu Evangelho, fazer o nosso convite. Na sequência, porque antes tinham vindo outros, né? Para receber esse convite, ele primeiro fez o convite aos judeus. Quem eram os judeus? Na verdade, ele era um povo que já estava preparado, porque nós sabemos que eles saíram do Egito, certo? Andaram 40 anos no deserto. O deserto eles podiam atravessar em pouco tempo. Só que Moisés, né, por intuição divina, ele ficou circulando lá no deserto por 40 anos. Por quê? Porque ele tinha que modificar aquela mentalidade. E para modificar aquela mentalidade, as pessoas mais velhas teriam que desencarnar. Então ele ficou circulando, aqueles mais velhos foram desencarnando, e os mais novos, nos mais novos, ficou consolidado a ideia do Deus único. Então ele estava preparando o povo para a terra prometida. Quando ele diz, quando ele mandou os primeiros, né, a convidar esse povo preparado, os judeus não deram importância. Como se eu não estou nem aí. Como nós muitas vezes falamos também. Fomos convidados, alguém diz, vamos lá participar? Não estou nem aí. Não dá satisfação nenhuma, como se não tivesse recebido o convite. Aí ele mandou outros servos, e além disso, ele trouxe mais informações. O primeiro ele chamou para o convite, para as bodas. No segundo momento ele deu mais informações. Olha, já preparei a comida, já matei os meus bois, já matei os meus cevados. O que é uma coisa cevada? Quando a gente pega, por exemplo, uma galinha, um frango que é criado, por exemplo, lá no terreiro. Aí eu prendo, coloco do milho e outras comidas, né, para cevar, para preparar aquele animal para a alimentação. Então ele quis dizer, no segundo momento, que já ele, através dos profetas, através de Moisés, através dos 10 mandamentos, já muitas explicações foram trazidas, muitas informações foram trazidas. Então, vocês já têm esse conhecimento, não querem participar agora das bodas, nesse segundo momento. Mas mesmo assim, as pessoas arranjaram desculpas. Então, são aqueles, como nós, muitas vezes, que não damos atenção, arranjamos um monte de desculpas. Olha, eu tenho tanto serviço, preciso trabalhar, preciso levar o pão de cada dia para minha família. Outros, olha, eu tenho uma empresa, eu não tenho tempo, né? E outros mesmos, até, apesar de ter bastante tempo, às vezes a pessoa diz, não, no dia que eu me aposentar, aí eu vou ter tempo, aí eu vou me dedicar à vida espiritual. Então essas pessoas também não foram participar. Mas, como essas pessoas que foram fazer o convite insistiram, as pessoas ficaram iradas. Por quê? Quando alguém insiste num convite, é porque essa pessoa está crente e ciente de que para aquilo que ele está convidando é uma coisa boa, certo? Então, os ensinamentos que Moisés trouxe, por exemplo, os 10 mandamentos. A gente sabia que aquele povo que recebeu os 10 mandamentos era um povo rude.
E ele trouxe, por exemplo, a explicação. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar seu santo nome em vão. Mas vieram outras explicações, como por exemplo, não matar, não cobiçar as coisas alheias e tal. Foi trazido para um povo que era um povo que estava preocupado com as coisas materiais. Eles não queriam saber isso aí. Eles não queriam se modificar. Então esse convite, essa insistência deixa a pessoa irada. Quando a gente, muitas vezes, participa de uma atividade, como por exemplo aqui no Centro Espírita, e acha que é uma atividade boa, aí a gente começa a querer insistir com as pessoas. E às vezes a gente assiste uma palestra e diz, puxa, quem devia estar aqui era fulano e tal. Não, se a gente está aqui, quem tem que escutar somos nós. Mas normalmente nós dizemos, né? Puxa, se o meu marido estivesse aqui, se a minha mulher estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, se minha filha estivesse aqui. E aí muitas vezes a gente começa a insistir com a pessoa. E às vezes cria uma animosidade. Às vezes a gente, com isso, consegue que a pessoa se afaste da gente. De tanta insistência, por falta de bom senso da nossa parte. Né? Mas, no conto aqui, essas pessoas chegaram a ponto de ficar muito irritadas e mataram aquelas pessoas que foram convidadas. Mandaram aquelas pessoas, mataram. Só que o rei, segundo o que diz aqui, o rei ficou irado, também mandou seu exército e mandou matar aquelas pessoas e mandou botar fogo nas cidades. A gente sabe pela história, né? A gente sabe pela história aqui que o povo judeu, ele foi, vou usar o termo, castigado em função de ele não ter tido uma atitude, não ter sido receptivo às orientações do mestre. Principalmente os saduceus e os que ele chamava de hipócritas, de fariseus. Os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles não acreditavam, né? Eles eram até religiosos. Mas os saduceus, eles eram materialistas. Eles não aceitavam a ideia do Deus único, eles não aceitavam a questão da continuidade da vida. E eles que foram que muito obstáculo, porque foram eles que, em função deles, né, pela atuação deles, que Jesus foi crucificado. Por quê? Porque eles ficaram com medo que Jesus estava trazendo essas orientações e achavam que Jesus ia ser um revolucionário, que estava querendo tirar aquela região de Roma, tirar aquela região. Estava querendo libertar aquele povo daquela escravidão. Por isso que a gente sabe pela história o que aconteceu com Roma. Roma foi incendiada, não foi? Foi incendiada Roma. Muitas pessoas desencarnaram. Na região lá também, muitas cidades foram saqueadas e foram incendiadas. E os judeus se dispersaram. Os judeus se dispersaram, que estão até hoje mundo afora. Nós sabemos, né, que existem, os judeus estão dispersos por vários países. Estão tentando voltar para os seus lugares. Por isso que tantas guerras. Eles ainda estão à busca da terra prometida. Ainda estão querendo buscar a terra prometida. Jesus, ele lamentou por várias vezes, ele lamentou essa situação. Ele fez como se fosse uma premonição do que iria acontecer com a cidade, né, de Jerusalém, né? Cidade de Jerusalém, principalmente. Então nós vamos ver em Mateus 23, 37 a 38, em Lucas está 13, 34 e 35, diz o seguinte, palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Deserta porque essas cidades, né, ficaram abandonadas. Então, continuando, então disse o rei aos seus servos: o festim das bodas está totalmente preparado. Ide, trazei os ilhados e trazei todos quantos encontrar, os bons e os maus. E a gente sabe que os servos saíram, segundo diz,
e trouxeram, a casa ficou cheia, o salão ficou cheio e a mesa ficou cheia. Então nós devemos lembrar que esses bons e esses maus significam aquelas pessoas que na época eram considerados indignos de receber a mensagem de Deus. O povo de Israel, ele foi o primeiro que foi convidado e ele foi o primeiro que recusou. Aí Deus manda convidar todos os povos, né, para receber o Evangelho, dizendo que a porta do reino estava aberta a todos. Eles saíram nesse terceiro momento que eles saíram para convidar. Né? Com isso, Jesus mostra que o Evangelho iria ser pregado a qualquer pessoa, a todos os povos, pagãos e idólatras. Então, no Evangelho, ele fala dos gentios. Né? E estes aceitaram o convite. Né? Aí ele não fazia distinção de raça, de crédito, né? de mérito também. Então a gente sabe que depois da crucificação de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles ficaram convidando os judeus na região ali. Continuando, inicialmente eles ficaram com muito medo, faziam as pregações lá nas catacumbas, né? Mas mais tarde eles saíram à praça pública também, levando o Evangelho. E nós sabemos que Paulo, Barnabé e Timóteo, Paulo e Saulo, né? Ele foi convidar os povos gentios. E aí foi junto com Barnabé e Timóteo. E como as distâncias eram bastante grandes, e ele não tinha condição de retornar às cidades rapidamente, né, porque a condução na época era de barco, embarcação, ou em a pé, ou em lombo de animais. Por isso que nós temos muitas cartas de Paulo, porque como ele não podia ir, ele escrevia uma carta, e como ele tinha feito um núcleo lá naquela região, ele mandava carta, e aquelas cartas eram lidas nas assembleias, reuniam as pessoas, e daí Paulo levava esse convite, levava também essas informações, essas orientações através de carta. Então, no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, diz o seguinte: e a seara se tornou repleta de trabalhadores de todas as matizes, e no meio deles surgiram os interesseiros, os idólatras, os falsos profetas, os quais, apesar de se completarem com as iguarias do banquete, de se alimentarem, né, das iguarias do banquete espiritual, do Evangelho, né, se mantinham na posição de pedras de tropeço, quer dizer, eles criavam obstáculos, de cegos que não querem ver e de falsos mentores, falsos profetas, passando esses últimos a causar a deturpação dos ensinamentos de Jesus. A gente sabe que Jesus trouxe um evangelho, né, na sua pureza, mas depois da morte dele, a igreja ela começou a deturpar. Jesus não falou de inferno, né, no sentido de um lugar determinado, não falou do fogo eterno, não falou de não falou de purgatório, certo? Não criou, por exemplo, a questão do casamento religioso, não criou o batismo, não criou a crisma. Isso aí foi tudo criação dos homens. Deturparam o cristianismo. Foi deturpado o cristianismo. Numa determinada parte, ele disse que o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Ou seja, aonde é que Jesus fazia suas pregações? Nos montes, ia no barco, que é um pouco mais elevado, se afastava para ficar um pouco mais distante das pessoas, para poder levar a palavra. Então ele não tinha uma casa que nós temos, por exemplo. E ele não disse que a palavra deveria ser levada num determinado lugar. Ele não disse. Quem criou as igrejas, quem criou as catedrais, quem criou as coisas suntuosas foram os homens. Né? Então a gente vê em determinado lugar aqui no Brasil também, quem vai lá para a região de Minas Gerais, para a região da Bahia também, que com a venda das indulgências, né, com as pessoas, né,
que os religiosos sabiam que era uma pessoa de má conduta, diz, olha, se você doar parte da tua fortuna para a igreja, ou se você fizer uma igreja, né, você vai estar salvo, você vai comprar o seu céu. A indulgência não, comprar o seu céu. E a gente sabe que a igreja protestante, Lutero, ele protestou contra isso, contra essa venda de indulgências. Outra coisa, Jesus também, quando ele disse que a gente devia orar, o que ele disse? Nós devemos entrar no nosso quartinho, no nosso íntimo, e lá a gente entrar em contato com Deus e fazer a nossa prece. E não precisa de muitas palavras, e eu não preciso fazer oração na frente dos outros, como aqueles lá na sinagoga, né? Um dizia só, minha culpa, minha culpa, minha culpa. O outro já dizia, eu não sou que nem essas pessoas, né? Eu pago meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo e ajudo as pessoas. Né? Então ele diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E a gente sabe, né, que a igreja criou. Então nós temos, por exemplo, a questão do terço. Na minha casa era costume toda noite rezar o terço. Eram 50 Ave Maria, 50 Santa Maria, 6 Pai Nosso. E a gente era, de certa forma, até obrigado a participar. E a gente, quando era criança, né, ficava lá em casa, era ajoelhado, né, aquela montoeira, e depois ainda tinha toda aquela ladainha, né? Santo Antônio, São Cristóvão, Santo, aquela monteira, 50 santos, que era aquela ladainha. Mas Jesus não pregou nada disso. Jesus, o ensinamento dele foi um ensinamento sem todo esse ritualismo. Né? Então, quando entrou o rei na sala para ver os que estavam à mesa e viu que tinha um homem que não vestia a túnica nupcial, ele disse, meu amigo, como entrasse sem a túnica nupcial? Como assim, né? Nós vamos pensar. Se ele mandou, por último, aquelas pessoas que andavam na caminhada por aí, bons e maus, estropiados, né? Pessoas que não tinham onde dormir, então ele mandou convidar todos. Como é que ele vai exigir dessa pessoa a túnica nupcial? Né? Como é que ele vai dizer, olha, vamos amarrar as mãos e os pés, jogar lá fora, ele vai sofrer lá fora porque ele não está com a túnica nupcial. Nós temos que entender que a túnica nupcial, nós recebemos o convite, todos nós estamos recebendo o convite, todo dia. Vocês com certeza receberam o convite de hoje estar aqui, através talvez de uma intuição. Hoje eu vou participar lá no centro, né, do encontro, né, para conhecer um pouco mais, para entender um pouco mais esse convite, para poder entender mais o que o mestre trouxe, quais o ensinamento, qual o significado das palavras. Né? Então essa túnica, e como é que o rei, como é que ele percebeu que aquela túnica não era a túnica adequada? A túnica é o nosso perispírito. O nosso perispírito é a nossa identificação. Como é que os espíritos sabem se nós somos uma pessoa evoluída ou não evoluída? Pela luz que nós emitimos, pela frequência, pela luz em função da frequência que nós emitimos. Dá uma explicação bastante simples. Todos já tiveram em casa aquele botãozinho que quando eu diminuo a luz fica bem fraca, e quando eu aumento o reostato, a luz fica bem forte. Quando a gente colocava aquela lâmpada incandescente, não é essa aí, aquela que tinha um filamento, quando a gente diminuía, não dava para ver até o filamento dentro? Dava para ver o filamento? Por quê? Porque ele estava vibrando numa pequena frequência. Então, se o nosso corpo, para o espírito, ele sabe que nós estamos vibrando numa pequena frequência, o nosso corpo ele é bastante materializado. E os espíritos conseguem ver a nossa inferioridade espiritual. Quanto mais evoluído, quanto maior a frequência, maior o nosso brilho, nós vamos brilhando. Por isso que existem citações que era difícil você olhar para o mestre. Tal a vibração, a emissão de vibração.
tal a luz que ele emitia, devido ao seu perispírito, nessa vibração. Então, esse rei, esse Deus, ele conseguiu detectar que aquele não estava com a túnica nupcial em função do seu perispírito. Por quê? Porque ele percebeu, né, que as pessoas não tinham boas intenções, que a pessoa não praticava boas obras, não era uma pessoa amorosa, não era a pessoa pura de coração, não era bondosa, não era mansa também, não sei. Aí na continuidade, então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o lá nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa atar a mão e os pés? Ora, ele estava falando que ia colocar lá fora e atar a mão e os pés aquele que não estava com a túnica, ou seja, aquele que não tinha conseguido ainda a evolução. Porque o reino do céu está prometido àqueles que estão evoluídos. Nessa nossa caminhada nós estamos preparando a nossa evolução. Tá? Mas muitas pessoas não dão atenção a isso. Então, atar a mão e os pés e jogar lá fora é que a gente vai ter que retornar várias vezes. Nós vamos, através da reencarnação, ter a oportunidade. Mas, muitas vezes, nós estamos atados às mãos e os pés. Por quê? Porque nós não temos condições de escolher de que forma nós vamos. Nós vamos ter uma reencarnação compulsória, aquela em que nós não podemos escolher. Por quê? Devido à nossa inferioridade, nós estamos atados. Só com o tempo, nós mesmos vamos nos desatar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Então este é o significado. Porque ele disse, né, que muitos são os convidados, mas poucos escolhidos, porque nós somos convidados. Mas nós não damos atenção, nós não nos esforçamos, por isso que nós não somos escolhidos. Mas, com certeza, todos nós estamos predestinados, isso é uma fatalidade, a evolução. Todos nós vamos evoluir, queiramos ou não, demorar mais ou demorar menos, a nossa evolução nós vamos conseguir. Então, quando diz que lá haverá choro e ranger de dentes, é um significado que nessa encarnação expiatória nós vamos passar pela dor. Passar pela dor, nós não vamos ficar na dor, porque muitas vezes nós optamos em ficar na dor, nós não passamos pela dor. Passar pela dor às vezes eu estou com um sofrimento, mas eu procuro dar um jeito de sair daquela situação. Aí a gente diz, eu passei pela dor, mas muitas pessoas ficam, como a gente diz, chorando o leite derramado, né? Então não adianta, não basta a gente ser convidado, não basta a gente dizer, eu sou cristão, eu sou espírita, né? O importante é a gente estar preparado para poder participar desse banquete celestial, né? Aí fica a pergunta, mas como é que eu vou conseguir essa túnica nupcial? Como é que eu vou poder melhorar o meu perispírito? Sabe? Então nós vamos, no Livro dos Espíritos, a questão 886, que Kardec pergunta, né? Como entendia Jesus a caridade? Jesus entendia a caridade como sendo o BIP, benevolência, indulgência e perdão. BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, ser bom para com todos. Indulgência, indulgente com a imperfeição dos outros, entendendo que os outros estão nessa caminhada, praticando esses atos por desconhecimento, por ser ainda, não estar ainda atento àquilo que deveriam. E o perdão, perdão das ofensas, mas o mestre fala perdoar, não só perdoar os inimigos também, certo? Existe perdoar os amigos, aqueles que nos têm uma falta, mas também perdoar os inimigos. Bom, então tem 13, benevolência, indulgência e perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, fala da verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade é aquela que nós devemos buscar, a verdadeira propriedade, é aquela que nós vamos levar quando nós desencarnarmos.
que é a inteligência, o conhecimento e os valores morais. Só isso que nós vamos levar. Os bens que nós temos, o carro, a casa, a família, nada nós vamos levar. Nós vamos levar só a inteligência, o conhecimento e os valores morais. Bom, como é que eu vou construir esse tecido, essa minha túnica? Se eu tenho várias partes, para fazer uma roupa eu pego várias partes de tecido, não pego? Então eu posso pegar a benevolência, né? A benevolência. Eu posso pegar a indulgência, se for indulgência. Eu posso pegar o perdão, certo? E eu posso, com esse conhecimento, com esses valores morais, conhecimento, valores morais e com a minha inteligência, eu posso costurar a minha túnica. Mas com o que eu vou costurar? Uma linha chamada amor. Eu vou ter que juntar tudo isso com o amor, certo? O amor, porque foram trazidos para nós tantos ensinamentos, né? Foram trazidos a tábua da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, uma série ali. Mas quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele disse que amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo, certo? Então, o amor sintetiza toda a doutrina de Cristo. Então, com a linha do amor, eu consigo pegar a minha benevolência, a minha indulgência, o meu perdão, e com esse conhecimento eu consigo construir essa minha túnica nupcial. E com ela eu vou ter a oportunidade de participar deste banquete. Eu agradeço a atenção de vocês.